E aí, pessoal, boa noite. Mais uma live para conta do nosso Lollapalooza, do acompanhamento terapêutico, nosso Rock in Rio. É quase um festival de lives isso aqui, né? Nós estamos falando todos os dias sobre acompanhamento terapêutico e assuntos super legais, assuntos que eu tenho certeza que vão agregar aí nos conhecimentos de vocês enquanto acompanhantes terapêuticos ou futuros ATs. Eu sou Ingrid, uma das sócias aqui do Lugar de Encontro, e todos os dias nós temos aqui lives para falar, para trazer conteúdos de valor para vocês. Hoje, especificamente, vai ser uma live, como sempre eu tenho tentado, vamos ver se eu consigo hoje, né, gente? Tô tentando colocar uma luz aqui. Falar rápido, vai ser uma live curta, mas para falar de um assunto importante, polêmico, mas necessário no fazer do acompanhante terapêutico. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, eu vou direto ao ponto para que seja uma live de fato curta. E só para dizer que essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Quem quiser mandar para outras pessoas e depois assistir. E nós temos... Quem aí já foi lá e segue a gente, é muito importante pra gente, pessoal, vocês seguirem a gente no canal do YouTube, pra gente ir disseminando esse conhecimento do acompanhamento terapêutico, e a gente precisa que vocês estejam conosco lá. Então, @lugar de encontro, se você clicar lá, acompanhamento terapêutico, lugar de encontro, você vai achar o nosso YouTube, canal no YouTube. Bom, por que ser um AT, Ingrid, se a profissão ainda não é regulamentada? Essa é uma questão ainda polêmica. Existem aqueles que são, como o início de toda profissão, existem aqueles que são favoráveis à regulamentação, existem aquele grupo, aquele segmento que não são ainda favoráveis à regulamentação, e isso tem um porquê. Nós já sabemos que o acompanhamento terapêutico, ele é regulamentado em países como, por exemplo, a Argentina. Tem uma regulamentação, tem uma perspectiva salarial, então tem entradas do acompanhante terapêutico em diversos lugares. No Brasil, nós não temos a profissão do acompanhante terapêutico, então nós pensamos e trabalhamos o acompanhamento terapêutico como uma função. Então, existe um grupo que defende que a função do AT ela pode estar presente, né? A pessoa que exerce a função do AT pode estar presente em todos os lugares e exercer o acompanhamento terapêutico, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E isso, segundo essa corrente, não atrapalharia, por exemplo, não prejudicaria a entrada do acompanhamento terapêutico como política pública no SUS, por exemplo. Então, defende-se muito que o acompanhamento terapêutico pode estar presente no SUS, pode estar presente no âmbito privado, a pessoa contratar um acompanhamento terapêutico para sua clínica, para a escola, uma pessoa autonomamente, uma mãe, um pai, um irmão pode contratar um AT que vai ter uma formação específica em acompanhamento terapêutico e que vai ofertar esse serviço de maneira autônoma no âmbito privado e no âmbito público. Por exemplo, um servidor público pode ter a sua formação e exercer a sua formação em AT e exercer a sua função de acompanhamento terapêutico ali no CAPS, no centro de convivência, no posto de saúde, na atenção básica. Então, o que se defende nessa corrente é que no âmbito público haja
uma política pública de oferta do acompanhamento terapêutico. Isso poderia se dar, inclusive, por meio de uma contratação, de uma parceria com ONGs, né, com organização não governamental, não necessariamente ter um concurso específico para um acompanhante terapêutico, mas ter a abertura de espaços dentro dos serviços para o exercício dessa função de acompanhamento terapêutico. Hoje, no serviço público, o que acontece muito é que essa função é exercida muito por estagiários, por projetos de faculdade e por pessoas que têm boa vontade, né, para ofertar o acompanhamento terapêutico dentro desses espaços públicos, que tenham a sua formação. Então, essa é uma discussão, porque, obviamente, entendo, né, segundo a outra corrente, entendo o acompanhamento terapêutico como uma profissão. Esse profissional segundo essa corrente, faria uma entrada com mais facilidade no serviço público como, de fato, um profissional. Mas, gente, eu acho que o que é importante nesse processo é que regulamentar qualquer profissão depende muito de um trabalho anterior. Nenhuma profissão ela começa a existir porque alguém foi lá e deu uma canetada primeiro e falou, existe essa profissão. Essa profissão, ela é legitimada socialmente primeiro, ela é solicitada, ela é aclamada pelo povo primeiro, ofertada pelas pessoas, e depois tem-se um movimento de regulamentação dessa profissão. Então, independente se vai regulamentar ou não, se existe quem quer ou não quer, tem um movimento acontecendo, que vocês precisam participar e que vocês já estão participando, que nós, Lugar de Encontro, estamos participando, de fortalecimento do acompanhamento terapêutico. Então, o cuidador ele foi reconhecido como uma profissão depois que teve todo um movimento de oferta do serviço primeiro. Agora tem a regulamentação da profissão do mediador de conflitos. A mesma coisa, porque foi se entendendo que a sociedade precisa desse serviço, precisa desse profissional, e isso foi acontecendo ao longo da história, né? As pessoas foram solicitando. O técnico de enfermagem, a mesma coisa. Então, gente, o acompanhante terapêutico, ele tem sido solicitado em todos os âmbitos, seja na escola, seja no âmbito da justiça, né? Tem sido solicitado no campo do acompanhamento na casa da pessoa, nos CAPs. Então, o AT ele tem sido buscado, ele está presente em várias circunstâncias da vida, na sociedade, e isso faz com que ele esteja sendo imprescindível para o cuidado de pessoas de transtornos mentais. E por isso, a busca, a solicitação por ATs tem sido tão grande que a gente entende que o movimento, naturalmente, o AT vai sendo... A gente vai tendo congressos, a gente vai tendo discussões, e esse caminho de regulamentação ou não, ele vai acontecendo, e as pessoas estão cada vez mais sendo reconhecidas enquanto profissionais capacitados, enquanto pessoas necessárias. Então, a questão é o seguinte, eu posso ser uma acompanhante terapêutica muito tranquilamente, exercer essa função do acompanhamento terapêutico, fazer uma formação, porque existe um reconhecimento da sociedade. Ah, Ingrid, por que eu vou ser um AT mesmo sem uma regulamentação da profissão? Porque a sociedade está pedindo, porque existe um campo muito grande de solicitação de acompanhantes terapêuticos no âmbito público, no privado, na justiça, na escola.
muita solicitação, muito desejo da população e descoberta de que é um dispositivo muito potente para o cuidado em saúde mental, para o cuidado de pessoas que têm dificuldades no cotidiano. Então, por isso que você deve ser um AT, porque você tá aí nadando, você estará nadando de braçadas, você está entrando num campo que muito embora aconteça já há algum tempo no Brasil, mas que a gente pode considerar que é novo, que a população em massa está descobrindo, e sempre que alguém descobre o acompanhamento terapêutico, ela deseja que o AT componha o cuidado do seu ente querido, componha o cuidado na sua equipe. Então nós já temos assim uma consolidação, né, da presença do acompanhante terapêutico nas equipes, da presença do acompanhamento terapêutico como essencial no cuidado de pessoas com sofrimento psíquico. Então, por isso que mesmo que não haja uma regulamentação, tem um reconhecimento já do acompanhante terapêutico, da função do AT, e as pessoas, e quando tem um reconhecimento, você tem possibilidade de cobrar o valor justo, você tem a possibilidade de fazer a sua própria escala de trabalho, você tem a possibilidade de pactuar o contrato com o seu contratante. Então, esse processo de regulamentação é um movimento que está acontecendo e que você, e sendo AT, você já tendo uma formação, você só vai colher, regulamentando, você só vai colher os benefícios. Por exemplo, no processo, eu sou intérprete de Libras também, de língua brasileira de sinais. Então, eu sempre, antes do reconhecimento dessa profissão, eu já era intérprete, eu fiz diversos cursos, eu me capacitei. E no decorrer do tempo, a profissão foi regulamentada, né? O intérprete de Libras foi reconhecido. E eu estava nesse bolo de reconhecimento e fui legitimada enquanto uma intérprete de língua de sinais, porque eu fazia parte dessa história. E você, AT, que já tem que está aí ofertando um serviço, que você precisa apenas fazer uma formação, você precisa se capacitar para que em um eventual momento em que tenha uma regulamentação, você esteja pronto, preparado para participar desse processo, né? Ele acontecendo, você já vai estar em exercício, digamos assim, né? Então, por quê? Porque a população pede, porque você está sendo procurado, porque falta acompanhante terapêutico no mercado, tem uma demanda muito grande e você precisa entrar em contato com essa demanda. A demanda o campo de saúde mental, o campo para o acompanhamento terapêutico, ele é muito vasto. Então as pessoas me perguntam, por que eu vou contratar um acompanhante terapêutico? Em que o acompanhante terapêutico vai ajudar? Em tudo, gente. Em tudo que faça sentido, em tudo e qualquer coisa. Então você que está pensando em ser uma AT, ou então que ainda está tateando nesse campo, eu indicaria você se preparar muito, ofertar, trabalhar com acompanhamento terapêutico, ofertar o seu trabalho, que o retorno ele vem, o reconhecimento ele vem, porque a regulamentação, ela nada mais nada menos do que um reconhecimento do trabalho, né, da força, da necessidade que é o acompanhamento terapêutico, do que é essa profissão. E mesmo que não tenha tão logo uma regulamentação, quem reconhece é a sociedade e o grupo que oferta esse serviço, o profissional que oferta esse serviço, que regula. Ele também, existe uma regulação, existe uma história dada. Por exemplo, já está composto, já está dado que o AT faz um contrato que tem
um número X de horas um pouco estabelecidos, o modo de trabalho já está um pouco já regulado, então é por hora que esse AT vai ofertar esse serviço, então vai receber também por hora, assim como era lá no meu trabalho de intérprete de Libras, de língua brasileira de sinais para pessoas com deficiência auditiva. Então, o que eu indico para vocês? Estejam prontos, estejam preparados e participe desse processo. Exerça a função de acompanhante terapêutico, cuide das pessoas, busquem se capacitar, porque nesse processo de histórico que você está participando, certamente você vai ter... vai colher também os benefícios que, caso venha de uma regulamentação, caso venha de um reconhecimento maior. Nós temos aí na grande mídia, já exemplo do Casagrande, né, cara? Sempre tem aparecido novas pessoas reconhecendo, valorizando o acompanhamento terapêutico. Então, ser um AT, mesmo que ainda não é regulamentado, ele é reconhecido pela população, ele já é reconhecido e necessário pela população e requisitado pela população. Isso que é o mais importante, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. A gente vai discutir mais essas questões aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar pra gente no direct. É uma profissão, uma função, um modo de trabalhar, um exercício, né, um dispositivo clínico que já é reconhecido pela população e que já é muito solicitado para compor o cuidado em saúde mental e que você não pode ficar de fora, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.